Boa noite, internautas. Vamos a mais uma apresentação do programa Conexão Liberal. Hoje sem pauta, sem notebook, sem nada. Vamos fazer na cara e na coragem. Vamos começar a falar hoje sobre o incidente, né, o crime que aconteceu em Florianópolis e a teoria da conspiração que se teve após isso, né, se gerou após isso. Boa noite, Gislaine Américo. Boa noite, Alexandre Machado. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesta noite. Como foi, assim, se espalhou, né, aquela teoria da conspiração com a morte dos dois delegados da Polícia Federal. O Diário Catarinense divulgou que um dos delegados era o que atuava no inquérito policial que apurava a morte do ministro Teori Zavascki. E depois, quando eu li a matéria do Diário Catarinense, a primeira matéria, ela me chamou a atenção. A segunda, quando mostrou o prédio onde eles estavam, aí eu não tive mais, vamos dizer assim, dúvidas que não tinha muita teoria da conspiração assim, né? Na verdade, eles criaram esse fato, mas ali foi um caso, uma discussão banal, me parece, né, que estão apurando, mas parece que teria sido isso. Leram alguma coisa a respeito? Não, eu só soubesse eu soube da noite, mas é porque quando tu envolve... Polícia Federal... primeiro, já começa por aí, né? Tu tá envolvendo uma autoridade, né? Uma instituição muito séria, muito importante. Segundo, a notícia se vendeu com o nome do Teori Zavascki. Uhum. Porque se fossem dois delegados, claro, são dois delegados, pessoas importantes, mas não teria tanta repercussão. Então, já envolveu aí uma instituição importante, Polícia Federal, e um cara que era expoente do cenário político, um cara que estava numa operação a mais importante e tal. Então, já envolveu duas coisas aí que gera toda essa polêmica. E alimenta teorias da conspiração. Até porque a morte do Teori Zavascki alimenta também a teoria da conspiração. O fato do avião, né, do acidente de avião, né? Até porque nós temos um histórico no Brasil, né, Celso Daniel. Aquele candidato lá, Exatamente. A presidência. Isso. Nós temos Eduardo Campos. Eduardo Campos. Eduardo Campos. Nós temos também, por exemplo, eu acho que era irmão do Collor, do ex-presidente Fernando Collor. O PC, né? PC Farias. O PC também. O tesoureiro, né? Que é uma coisa muito mal explicada até hoje. Nós temos o Tancredo Neves, entendeu? Até o Tancredo realmente foi um caso... O Tancredo foi muito estranho, né, cara? Eu não era nascido na época, mas eu acompanhei, eu vi a sequência de notícias, de fatos. Aquilo ali não é normal. Né? Não é normal aquilo ali. Então tu já tem um histórico no Brasil de políticos e pessoas importantes se envolvendo em coisas que são dignas de um episódio de Arquivo X. Né? Se fosse gravado no Brasil, já teria pauta para fazer os episódios. Né? Muito mal explicado, né? Muito mal explicado. Às vezes a gente até entende, porque quando morre uma pessoa desse tipo, de tamanha importância, né, é lógico que uma investigação dessas, como pode atingir muita gente, inclusive pessoas também importantes, elas são mais secretas. São investigações que a gente não fica sabendo. Né? Por exemplo, se o presidente Temer sofre um atentado, a gente nunca vai descobrir quem foi, ou nunca vai saber dessas investigações, porque são coisas muito importantes. Então alimenta as pessoas que criam essas teorias da conspiração. Né? E por outro lado, como o Sérgio falou, né, o local que eles estavam, que depois o Sérgio vai explicar... Eu não vou explicar nada. Quem tem que explicar é a polícia. Lá. Exatamente. O local que eles estavam já... Né, meio segundo a informação, que, né, segundo notícia do Diário Catarinense, ali era um prostíbulo, né, onde eles estavam. Isso já diminui essa teoria, né, de conspiração. Mas aí agora vão dizer que dois delegados da Polícia Federal sendo mortos por um proprietário de um cachorro-quente. Né? Bom, já encontraram um cara para jogar Como é que a gente fala? Tem um nome para isso. Bode expiatório. Bode expiatório. Não vai. Eu acho que mesmo depois de toda a apuração do fato, mesmo sendo
comprovado que não houve, que o crime não foi político, mesmo assim vai gerar a teoria da conspiração. Mas como eu falei, eu acho que é por causa do histórico que nós temos no Brasil. Né, de pessoas que faleceram sem uma explicação, uma coisa bem explicada, pessoas que não... o próprio Tancredo Neves, por exemplo, que foi, acho que, o primeiro dessa lista aí. Não, o JK, né? Tem o assistente do JK. Ah, sim, também tem. Tem o Ulisses Guimarães. O Ulisses Guimarães. O Ulisses Guimarães foi bem estranho também. O técnico dele caiu. Foi bem Até estranho hoje isso. não acharam o corpo dele. Não, se não me engano, não sei se foi o PC Farias, algum aí que se matou com vários tiros. Tem A pessoa se matou com vários tiros, ele queria se matar muito. Getúlio Vargas? Não, o Vargas se matou com um tiro. Só, Foi. um só. O Getúlio, na verdade, está bem explicado, né? Não teve, assim, Ele se suicidou, né? Porque se não fosse suicídio, ou ele ia preso ou morto. Como dizia o Didi, suicidou-se. Se Se suicidou-se. suicidou-se. Porque o Getúlio, assim, não tinha como ele fugir ou da morte ou da prisão, né? Os militares iam tomar o poder e ele não tinha mais escapatória. Então ele se suicidou, achou esse caminho aí mais... Um trabalhista queria, né? Mais um trabalhista lá naquela época, né? Que teve um governo corrupto. Né? Um fascista, né? O Gregório, né? Aquele que era o capataz dele, que era o chefe da segurança dele, tinha, na época, se encontrou ele com muito dinheiro, né? Com dinheiro não sei se em conta, não me recordo, que eu não... Né? Não me recordo. Mas tinha tudo isso, né? Ele não tinha como, com o salário dele, conseguir todo o dinheiro que ele possuía na época. E depois... Isso aí também tem um histórico, né? Tem, no Brasil. Tem um histórico. De Então, pessoas que tinham um salário e isso se repete quantas vezes? Até hoje? Se repete até hoje. Diz que a história não se repete, olha, pode não se repetir, mas... No Brasil ela não se repete, ela só continua, né? Ela só continua. Assim, Só muda os personagens. Muda os personagens. O modus operandi da situação é o mesmo até hoje. Só muda as personagens, né? Porque personagem é uma palavra feminina, né? Eu não sabia. Todas as palavras, aula de língua portuguesa. Todas as palavras que terminam em gen, elas são femininas. Olha só. E passaram a aceitar que a palavra o personagem, a personagem, né? Artigo, o masculino, feminino. Não, mas é uma palavra feminina. Pode usar. Ela é feminina, mas tu pode usar para o masculino. Eu acho que a tua personagem, a minha personagem. Eu acho que no futuro, por essa onda de politicamente correto, vai ser personagens. Next. Vai ser tudo com X, porque não pode denotar gênero. Não pode ter gênero nas coisas, né? Isso está acontecendo muito lá fora, né? Agora vai ser... Né? Esse não é discriminação. Claro, não pode denotar gênero. Uma coisa que então, né, não está... Gênero é uma coisa normal. Mas vamos voltar para a política pra brasileira. teoria da conspiração. Então, todo a saída da Dilma do poder, o golpe, né? O golpe. Que era para acabar com a Lava Jato. Mas está acabando. Agora eu tô com medo, cara. Eu tô com medo com isso aí. Tá acabando, cara. Né? Agora eu acho que há um bom tempo atrás nós três estávamos conversando sobre isso. Na verdade, o golpe estava considerando o golpe, né, que era apenas para o PT. Né? A Lava Jato era só contra o PT. Contra o PT. Tá perseguindo. Era só isso, perseguição e tal, né? Isso que eles estavam falando. E de repente a coisa vira. Né? Aí eu estava assistindo uma entrevista do Gilberto Carvalho, né, que é ex-ministro lá da Dilma, e ele disse, não, reverteu porque nós pressionamos, porque nós insistimos. Cara, eles nunca estão errados, Poderosos, cara. Né? Eles nunca estão errados. Eles mandam. Não, claro, eles mandam. Eles só não conseguiram tirar o Brasil da crise. Só não conseguiram enriquecer o país, só enriquecer a eles, e isso eles fizeram com uma perfeição enorme. Não, mas o Lula, né, que é um grande economista vivo, né, o nosso ex-presidente Lula, ele falou que a saída da crise é gerar mais emprego. Como vai fazer isso, não sei. Mas ele falou, eu tenho a solução, temos que gerar mais empregos. Depois dessa, podia fazer o seguinte, tem uma historinha,
eu não sei o início, mas que seria mais ou menos assim, que um presidente foi visitar um país socialista e chegaram lá e tinham várias pessoas de pá, né, pá, enxada, construindo uma rodovia. E aí o presidente do outro país perguntou, mas por que que você não usam máquinas? Não, nós precisamos gerar empregos, então nós damos enxadas e paz para eles. Tá, mas todo mundo está empregado no país? Não, tem uma parte que não está empregada. Então por que vocês não dão colheres para eles fazerem a estrada? É por aí. Esses governos populistas que a gente tem, principalmente na América Latina, né? América do Sul, América Central, tira o Chile aí, que ainda se destaca um pouco. O resto é tudo igual, cara. É porque assim, a América Latina, ou Latrina, ela se vende, esses governos eles se vendem com o discurso anti-Yankee, anti-Estados Unidos, imperialismo, anti-imperialismo, anticapitalismo, muito, exatamente, eles também se vendem como porque isso. O capitalismo para ele horrível. é o pior sistema. Sim. Né? Mas se não fosse o capitalismo, nós estaríamos na caverna ainda. Claro. Olha, do jeito que está a coisa, eu acho que eu preferia estar na caverna. Porque, olha, nós estamos voltando. A partir do momento que o homem passou a ter o conceito de propriedade privada, ele evolui. Isso aí é histórico, né? Basta estudar, mas eu não sei nem se eles sabem ler. Então eles se vendem com esses discursos anti-imperialistas, e eu digo aqui, 1000 vezes imperialismo americano do que soviético. Do que 1000 vezes do que islâmico, claro. Né? Sim, eu prefiro muito mais. É porque eles vivem dizendo que os Estados Unidos influencia, né? Desde da escolha do que tu vai comer hoje à noite, do que tu vai beber, do que tu vai vestir, do que tu vai... Eu prefiro 1000 vezes ser influenciado pelos Estados Unidos, que eu tenho liberdade de escolher, tem várias coisas para eu escolher, do que ser influenciado por Islã ou socialistas, ditaduras, né? Cuba, Venezuela. Não, Cuba... Engraçado, né? Cuba... Eu acho engraçado essa coisa do socialismo, porque o socialismo, ele gera pobreza, a gente sabe disso. Ele gera pobreza, morte, fome, essas coisas assim, né? Igualitariamente mais pobre. Exatamente, pelo menos ele deixa todo mundo igual. Né? Só que, se tu for ver os lugares onde o socialismo existiu e ainda existe, são lugares extremamente ricos. Venezuela, maior bolsa de petróleo do mundo, maior bacia de petróleo do mundo. Cuba, minério para tudo que é lado, né? Além de ser uma ilha muito bonita, Cuba é uma ilha muito bonita, pode ter turismo, né? Pode ter. Aí tu vai lá na Coreia do Norte, é minério para tudo que é lado, né? A África não preciso nem dizer, né? Eu acho que é o continente mais rico do mundo. Então tu vê, né? Como o socialismo funciona. Ele tem um lugar que é rico, que pode ser extremamente avançado, primeiro mundo, né? E pode trazer benefícios não só para o país, mas para a população. E aí ele destrói tudo isso. Ele ignora. E aí, se tu for na Venezuela hoje, não tem comida, né? Tem corpo espalhado no chão, isso é fato. Se tu for no Google e ver como estão as ruas de Caracas, tu vai ver corpo jogado no chão, fuzilado pelo exército do democrático Maduro, né? E tu vai ver que, por exemplo, tá faltando tudo. Né? E como, né? Que é um país que era para competir com a Inglaterra no quesito petróleo. Uhum. Era para bater de frente com esses países. Entendeu? Coreia do Norte era para bater de frente com qualquer país em termos de minério. Eles eram para chegar e falar, eu não quero negociar, eu tenho os meus minérios. Então, vê como o socialismo estraga, né, os países. E pessoas como Maduro, né, são apoiadas por políticos brasileiros. Financiados por políticos brasileiros, né? Tem até uma musiquinha, Sou do Levante, tô com Maduro. Tem um movimento chamado Levante Popular, e que eles fizeram uma música em homenagem ao Maduro. Ai, meu Deus. Né? E eles adoram, eles batem no peito e falam, eu sou do Levante, eu tô com Maduro. Aí no final ele fala, vote em Maduro. Primeiro, não se vota em Maduro, porque ele é um ditador. Ele ganha com 100% dos votos. Se tu for ver o nome eu acho muito engraçado. O nome do país, né, da Coreia do Norte, é República Popular da Coreia do Norte, Democrática da Coreia do Norte, né, onde uma família passa o controle do Estado. Né?
É hereditário. É hereditário. Na China, República Popular da China. Democrático. Nós somos o ápice da democracia. Né? E aí tu vê os Estados Unidos, que tem uma constituição que não é democrática. Os Estados Unidos não são um país democrático, estão lá, avançados. Né? Desenvolvidos. Mas voltando lá para o nosso tema, né, nos Estados Unidos também tem muita teoria da conspiração. É o berço das teorias da conspiração, são lá, né? Eu acho que eles... Tudo começa lá. Se essas notícias aí, por exemplo, essa dos 2 delegados passassem lá, eu acho que os produtores daquela série Arquivo X, eles iam ligar para comprar os direitos da teoria e fazer um episódio disso aí, porque lá é o berço, né? Só um tempinho aqui para Márcia Ruth Correia Cabral, mandando mensagem para nós, dizendo que o dinheiro lá o dinheiro foi ganho do Lacerda, né, o Gregório. O Gregório teria traído o Getúlio. Sim. E em relação ao que a gente fala que o pessoal da esquerda, lá, ligado ao Dilma, Lula, eles estão sempre certos, eles nunca aceitam a questão errada. Ela disse que eles nunca estão errados, eles sabem que tem muitos políticos nas mãos, a máfia é sempre atuante. E aí ela disse aqui, 1000 vezes o capitalismo, adorei. O socialismo existe com o dinheiro dos outros. Thatcher, né? Isso é Margaret Thatcher. É uma frase muito boa. O socialismo só existe até onde vai o dinheiro dos outros. Realmente nós estamos comprovando com tudo que nós estamos vivendo no Brasil que nós estamos em mãos de uma máfia. Nunca foram políticos. Os políticos foram tão... deturbaram a política. Né? Até isso... Deturparam Marx? Conseguiram. Deturparam. Como esse jogo de valores das palavras que foram perdidas, né? Desde a criação da República, todos os valores de palavras foram... A linguagem foi mudada. A nossa linguagem foi modificada. Isso é tão real que as pessoas não sabem o que realmente é a democracia. Se vocês quiserem ler um bom livro sobre isso, um livro que não é técnico, é uma história, leiam 1984, que fala sobre isso, como o governo muda a linguagem, né? Só mudando a linguagem tu já controla a população, já consegue controlar. A Márcia Ruth, ela é de Brasília. Como é que tá aí em Brasília? Tá legal aí em Brasília? Como é que tá meio, né? Tá tendo uns probleminhas aí, uma galerinha fazendo um barulho, né? Umas explosõezinhas, né? Eu já achei que o Estado Islâmico tava em Brasília, porque eu vi que tava explodindo tudo, eu disse, não, tem alguma coisa errada aí. Eu recebi um texto, mas é muito, muito grande, né? Eu não vou ler tudo, senão eu vou perder um tempo. Olha só a mensagem aqui. É uma corrente? Não, são fatos que levam a todas as teorias de conspiração no Brasil. Para 20 pessoas, senão o socialismo vai ser instaurado no Brasil. Eu vou ler só alguns aqui. Ó. O terceiro presidente republicano sofreu um atentado no meio de um evento militar, levando à morte o ministro que o defendeu. No Brasil? No Brasil. Ah, tá. Um senador, mas aí aqui não consta, eu teria que pesquisar, eu recebi isso hoje, não tive tempo. Um senador influente, líder de partido político, foi assassinado com uma apunhalada nas costas no saguão de um hotel quando estava acompanhado de 2 deputados federais. O senador foi o único atacado. O governador da Paraíba foi assassinado logo após perder as eleições presidenciais como vice, levando a uma revolução que depois o então presidente para colocar no poder o candidato a presidente derrotado, o qual posteriormente transformou o governo em uma ditadura fascista. Aqui está meio truncado aqui o texto. Ex-ditador fascista, então presidente eleito, cometeu suicídio logo depois de ser aconselhado a renunciar à presidência. Né? Um senador foi assassinado dentro do plenário do Senado, cercado de testemunhas, e o assassino, pai de Fernando Collor, foi absolvido. Né? Então, cara, um monte de coisa aqui, de crimes, né? Tanto durante o regime militar e tal. O Brasil durante o regime militar deve ser o ápice, né, das teorias da conspiração. Então é uma imensidão de informações que eu até achei interessante, né, essas informações aqui, tinha outras anteriores, e que se perdem, né, com o tempo. Né? Nós não aprendemos isso nos livros de história, na escola. Na verdade não se perdem, né?
não se tinha tanta facilidade como também. hoje nós temos. Sim. Então, realmente, uma notícia que era vinculada no Jornal Nacional, uma semana depois a gente já esquecia. Hoje em dia, não. Hoje... Não, esquece, porque depois já tem outra. Não, Depois já... mas só que é mais rápido de resgatar essas informações. Assim, ó, tem blogs, tem sites que as informações estão lá. Não fica mais em um jornal lá engavetado. Sim, não é mais um monopólio Não da fica lá mais informação. no arquivo do Jornal Nacional. Está disponibilizado para todos. Em vários canais, em várias emissoras, vários sites, blogs, né? Sim, tem gente então, que assim, ó, retuita o isso. acesso à informação, mesmo que o nosso povo ainda não saiba usar, Mas está lá. mas está lá. Isso já é uma coisa. Sim, já é uma evolução. Já é uma evolução. Né? Nós já estamos um pouco à frente do que nós estávamos há 30 anos atrás. Sim. Não, falando em conspiração, né, o Brasil, ele é curioso, né, porque quando se fala em conspiração, se pensa em países que, né, não tem a nossa realidade, mas se tu for ver a história do Brasil, é uma história conspiratória. Olha só, sim. 6 constituições federais, 6 constituições. 9 moedas, 6 vezes o Congresso 9 moedas. 6 vezes o Congresso foi fechado, 6 golpes de Estado, um plebiscito ignorado, que é aquele das armas, né? Desarmamento em 2005. 13 presidentes que não concluíram o mandato, 31 presidentes não eleitos diretamente, também considerando a posse dos interinos. Então, só esse dos presidentes vem desde Deodoro da Fonseca. 31 revoltas e guerrilhas. A República foi um golpe. Sim, a República foi um golpe. Foi uma conspiração dentro do próprio governo. Mas então... nós aprendemos como? Não, a gente aprende Uma coisa heroicamente... Com roupa bonitinha. O Deodoro nem sabia que estava acontecendo golpe. Sim. Ele assumiu sem saber que estava acontecendo golpe. E tem uma corrente que diz que ele... Não que ele fosse boazinho. Não, ele era né, não cabe aqui falar nesse horário, né, o que ele era. Mas tem inclusive historiadores que dizem que quando ele pegou sua espada e disse... Aqui nós não temos censura. Não, mas é meio... vai agredir os ouvintes. Mas nós temos educação. A diferença é essa, né? Quando o Deodoro empunhou sua espada e disse Viva a República, ele falou baixinho Viva a Monarquia. Né? Viva a Monarquia! Viva a República! Monarquia! Porque tinha essa teoria de que, na verdade, ele foi só aquele cara que escolheram pra... dar o golpe, né? Acho que naquela época não podia também levantar o braço muito, né? Não tinha desodorante naquela época. Era complicado. Mas devia ter um tratamento. Mas tu vê, então, é muito estranho, cara, porque o nosso país, isso eu falo, as pessoas não levam tão a sério como deveriam. É muito grave uma república nascer de um golpe. Isso é gravíssimo. Mas os Estados Unidos... Não, os Estados Unidos é diferente, foi uma revolução. É por isso que nós estamos capenga até hoje. Pois é. Nós não temos uma definição. Cara, E quando a Dilma fala, o Lula e os petistas falam em golpe, né, falam que não reconhecem governo ilegítimo, um recado para vocês, nenhum governo brasileiro foi legítimo até hoje, tá? Nenhum governo. Porque houve um golpe na monarquia, não estou aqui dizendo que eu defendo a monarquia, mas houve um golpe. Logo, todo presidente até hoje no Brasil é golpista. Todo presidente é golpista. Não, aí já é... Tinha até aquela... É a teoria da conspiração. O Alexandre tá... É história. Inclusive, não sei se vocês lembram que quando teve impeachment, né? Tinha muita gente que botou no Facebook a foto de perfil normal e embaixo escrito, não reconheço o governo golpista. Uhum. Aí fizeram uma do Dom Pedro, a foto do Dom Pedro e ele embaixo, não reconheço o governo golpista. E mandaram pra Dilma, pro Twitter oficial da Dilma. Ela não respondeu, obviamente, né? Porque ela não deve nem saber quem era Dom Pedro. Mas com certeza não sabe. Só o Che Guevara, o Stalin... Né? Pessoas bem de boas, né? Assim, pessoas tranquilas, né? Muito democrático. Muito. Adorava uma conversa, assim, né? Tipo, tu discorda de mim? Né? Era assim que eles conversavam, né? E engraçado que nos livros de história a gente estuda muito o nazismo, né? O nazismo foi... Meu Deus, o nazismo foi a pior coisa. Eu não lembro de ter estudado sobre isso. História eu só estudei o nazismo, assim, de ditadores, né? E a gente aprendia, eu, por exemplo, aprendi que o nazismo foi a pior coisa
Da história da humanidade. Tu não disse que é a favor. Não, pelo amor de Deus, eu sou um liberal. Mas foi tão superficial que a gente só lembra do... Eu, na verdade, eu só sei que o Hitler era o assassino. Era um loucão. Agora, a história... Só mandar matar. A história por detrás do Hitler... A gente vai saber Pois depois. Exatamente. E outra, fala-se muito em nazismo, mas o Stalin sozinho deve ter matado mais do que o Hitler. Entendeu? Sozinho. E a gente não escuta isso. Pelo amor de Deus, não vamos dizer que eu estou defendendo nazismo. Eu sou um libertário, eu sou uma pessoa que defende liberdade. Mas engraçado que a gente só escuta um lado. A gente não escuta, por exemplo, o número de mortes que teve na União Soviética. De fome, inclusive. A gente não escuta que a população da Ucrânia de homens foi quase dizimada. A população masculina da Ucrânia. Né? A gente não escuta isso na China, na Coreia do Norte, no Vietnã, em Cuba. A gente não escuta muito isso. O que se fala em Cuba? A medicina é muito avançada. A educação exemplar. Aí tu vai... nossa, eu não sei. O índice de analfabetismo é menos de 1%. Mas aí tu vai ver quem foi que forneceu esses dados. O governo. O governo cubano fornece confiável, dados. Muito confiável. Exatamente. Entendeu? O governo cubano fornece dados dizendo que a educação lá... Meu Deus, o país mais educado do mundo, instruído, né? A saúde... Fantástica. Exemplar. Cura câncer, cura tudo. Até exportaram, né? Exportaram médicos. Exatamente. Cura tudo lá. Cura tudo. Se tu vai lá, tu entrou lá, tu já tá curado. De tão boa que a saúde é. Ela compartilha por Wi-Fi. É Bluetooth a saúde lá. De tão avançada que ela é. Não tem internet. Exatamente. Não, tem. Só não tem pra população, né? Tem, mas paga caro, né? É difícil. O bom é que lá tu não vê socialista defendendo socialismo na internet, né? Pelo menos isso. Não vê os caras reclamando do capitalismo na internet. A Márcia Cabral, de Brasília, ela diz atualmente a Ucrânia rejeita firmemente o comunismo. Polônia também, né? Países que sofreram muito com isso. Né? Eles sabem bem o que é, né? Eles não são Eles não têm a ilusão, né? Porque, na verdade, tem comunismo e socialismo, né? São coisas... na verdade, assim, o socialismo, ele é um pouco mais... Ele é do comunismo, mas vem mais pro lado social. Mas o comunismo, eu acho que ele não chegou a ser... o comunismo real, não, porque... Em algum país, todos socialistas. É até meio difícil falar isso, porque o comunismo, na verdade, quando ele foi criado, ele era anarquista. Certo. Era um anarco-comunismo. Só que para tu chegar no comunismo, no sem Estado, o Marx dizia que tu tinha que acabar com o capitalismo. E para acabar com o capitalismo, ele desenvolveu essa ideia socialista, né, de ter um Estado que controlasse tudo para acabar com isso. Porque eles precisam do financiamento. Exatamente. E como é que vai surgir financiamento se ninguém quer trabalhar? Se não tem estímulo, né, não tem... Quer viver um nas custas dos outros. É o próprio Marx, né? O Marx viveu às custas do Engels, né? Então, eles e da mulher dele. Deixaram o capitalismo desenvolver um pouquinho para poder né, subsidiar o que eles dizem que é ruim. Né? E nós falamos aqui de história e isso nós não aprendemos na escola também, a diferença dos dois, né? O próprio partido... Mas hoje, se for procurar na internet, tem muito pouco conteúdo para saber a diferença entre comunismo e socialismo. É porque o pessoal generaliza, né? A própria China, ela diz que ela como é que é a designação? Capitalismo de Estado? Não. A designação oficial da China é comunista, não sei o quê. Não. O nome da China. República Democrática Popular Comunista. Não tem, né? Não, eu acho que popular, não tem. Popular, desculpa. E teoricamente o comunismo seria isso, né? Um lugar onde não existem tantos líderes, né? Não existe uma liderança, todo mundo se... Quem manda é a população. Mesmo, né? Comunismo, comunidade, né? Eles têm essa... Alexandre, quem manda é a população. A China dá pra ver. A própria China é uma incógnita, né? Até para os historiadores, porque é um lugar onde existem partes da China que é tudo controlado. Até o teu SMS o governo lê, é tudo controlado mesmo. Só que tem partes da China que são industrializadas e tem emprego, tem uma economia de mercado razoavelmente... funcionando, né, tal. Capenga, mas e tem lugares que é liberdade econômica nível Hong Kong, por exemplo.
né, que faz parte do território chinês, embora não seja administrado pelo governo chinês, né? Foi colonização britânica, então tem um acordo que vai acabar em 2020, se eu não me engano, que aí Hong Kong volta a ser da China, ou seja, vai destruir Hong Kong, né? A gente já sabe. Então tem lugares onde tu não tem liberdade alguma, tem lugares onde tu tem um pouquinho de liberdade, né, que é a Europa hoje em dia, e tem lugares que tu tem toda a tua liberdade respeitada. Então a China é uma incógnita para as ideologias políticas, né? Tu não consegue dizer o que é a China. O nome correto é República Popular da China, só que eles, se eu não me engano, eles se apresentam como um Estado que seja comunista. Pois é. Né? Mas só que eles não são, né? São socialistas. O Estado comunista já está errado, né? Essa palavra, não existe Estado no comunismo. Isso, né? Não existe Estado. Partido comunista, não tem como ter um partido comunista, né? É que nem partido anarcocapitalista. Não, o Partido Comunista até pode ter, mas o governo não existe. O governo não tem como existir. Né? Agora, no socialismo, sim, governo máximo, controlando tudo para o bem da população. O bem comum e a justiça social, a distribuição de renda, isso tudo, o governo é que tem... Porque, Gislaine, tu não sabe o que é melhor para ti. Não, imagina. Eu, burocrata, sei. O legislador sabe. Sim, ele sabe. Sim, ele sabe o que eu tenho que comer. Sim. Se o sal tem que ser a quantidade certa no meu prato. Ele sabe tudo. Né? O meu dinheiro tem que ir para o fundo de garantia e eles emprestar para todo mundo e eu nem saber. Sim, né? Tu não tem escolha. O BNDES emprestar dinheiro a rodo para países... BNDES é o Bolsa Empresário? Para países que se desenvolveram às custas do nosso dinheiro e a gente aqui pedindo esmolas, né? E sem saber quando é que vamos receber esse dinheiro de volta. Mas é o governo que sabe o que a gente tem que fazer e como a gente tem que fazer e quando a gente tem que fazer. Exatamente. Falando em BNDES, vamos colocar aquele vídeo de como funciona o BNDES. Um pequeno vídeo aí de um pouco mais de 5 minutos que vai mostrar como funciona o BNDES, de onde ele pega o dinheiro, para onde vai o dinheiro, como é que se paga esse dinheiro. Né? A gente ouve muito, né, aliás, a gente lê muito nas redes sociais, críticas na TV, a notícias sobre o BNDES, sobre a corrupção, o JBS e tal. Mas como funciona realmente essa didática é pouco apresentada, né? E agora, de uma forma bem simples, um vídeo em pouco mais de 5 minutos explica como funciona o BNDES. Fabiano, faz favor de colocar o... Quero falar para vocês do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e ISS, social. O meu principal argumento hoje é que de social ele não tem nada, na verdade, né? De desenvolvimento também não, é um banco e é nacional. Mas vamos lá. Problemas com o BNDES. Primeiro problema com o BNDES. O BNDES, de onde ele se financia? De onde que vem esse dinheiro que o BNDES pega para emprestar para os empresários? E que empresários são esses, a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, primeira coisa, ele tira dinheiro do trabalhador, ele é meio que o Robin Hood às avessas, né? Ele pega dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que remunera em uma taxa abaixo da inflação e passa para os empresários. Não parece ser uma coisa divertida em termos de desigualdade de renda, isso daí, né? Vai atrapalhar a desigualdade de renda. Segundo a fonte de financiamento é o Tesouro Nacional. Mas o Tesouro Nacional não é um ente que flutua leve pelo ar. O Tesouro Nacional somos nós. Todo mundo que paga imposto, é o seu imposto que está financiando o Tesouro Nacional. Se o Tesouro Nacional emite uma dívida para captar dinheiro, para emprestar para o BNDES, o que acontece, na verdade, é que você vai ter que pagar essa dívida dele depois. Você, o seu imposto, vai ter que pagar a dívida depois. Então é você, na verdade, financiando o BNDES. Então tem você e tem o FAT, que também é você, financiando o BNDES. Certo? Agora, quem é o BNDES? Para quem que ele empresta? A maioria dos empréstimos, o maior volume dos empréstimos, vão para as empresas grandes. E um dos argumentos para a existência do BNDES é, bom, ninguém quer emprestar para as empresas pequenininhas, porque elas têm mais risco. Então, bota um órgão público para emprestar, né, um banco para emprestar para as empresas grandes. Não é isso que acontece. Ele empresta para as empresas pequenas, desculpa. Não é isso que acontece. Ele empresta para as empresas, majoritariamente, para as empresas que são grandes. Então, o impacto sobre a desigualdade de renda é brutal.
Você tira do mais pobre e empresta para o cara que é empresário, e um empresário em geral, uma empresa maior que vai ter empresários, diretores de nível de renda mais alto. Tá? Esse é o primeiro problema. O segundo problema importante do BNDES é a alocação de recursos. O BNDES ficou tão grande, mais da metade do crédito hoje, do estoque de crédito no Brasil, acontece via crédito público ou direcionado. E o BNDES, nos últimos anos, ficou tão grande, mas tão grande, que ele suga a quantidade de poupança da economia, né? Ele suga uma quantidade de poupança ridiculamente elevada e transfere para as empresas que ele quer emprestar. Bom, não tem mágica. Se essa poupança não está indo para o BNDES, ela não está indo para os bancos do setor privado. E aí, se ela não está indo para os bancos do setor privado ou está indo menos, os juros aqui do setor privado vão ficar mais altos. O BNDES pega o dinheiro de você e empresta juros baixos para o cara grande. O banco privado, o sistema financeiro privado, como sobra menos poupança para ele canalizar, para o setor privado canalizar para as outras empresas, ele vai emprestar menos e vai ter que, como tem menos oferta, né, de crédito aqui nesse setor, no setor privado, o juros vai sair mais alto. Então você acaba com o mercado de crédito dual, que a gente chama. Um cara emprestando a uma taxa que abaixo da inflação, muitas vezes, obedece, e um cara tendo que, o outro setor, a parte do setor financeiro privado, tendo que emprestar uma taxa muito alta. Quem toma empréstimo no BNDES está feliz. Quem toma empréstimo no setor privado está chorando, né, com razão, por causa da taxa de juros. Certo? E o que isso leva? Isso leva a uma má alocação da poupança da economia. Porque se tudo passa pelo setor privado, o setor privado vai escolher as empresas e os setores mais produtivos. Se muito passa pelo BNDES, o BNDES vai escolher, sei lá, os setores que o governo acha mais importante financiar, que não necessariamente são os mais produtivos. Por exemplo, nos últimos anos, isso volta à questão da desigualdade, o BNDES escolheu canalizar muito recurso para os campeões nacionais. Campeão nacional é uma empresa forte, grande, musculosa, que vai lá e compra outras empresas do exterior. Aí ela vira um monopólio. Olha que loucura. Então você tira dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, passa para o BNDES, para um empresário que é rico, a uma taxa bem baixinha para ele ficar feliz, e ele vai e compra várias empresas grandes fora do país, ele fica enorme, e ele vira um monopolista do setor, os outros sumiram, ele virou um monopolista. E ele vende aqui para o consumidor a preço mais alto e menores quantidades a preços mais altos. Então no final eu tirei dinheiro do consumidor para ele se beneficiar, né, do monopólio que foi criado naquele setor. Campeões nacionais é uma grande farsa, não existe isso. Campeão nacional é quando a população está, né, crescendo, o nível de renda está crescendo, todo mundo está se educando, todo mundo está ganhando melhor. Não é criar empresa grande. Para que criar empresa grande? Então esse é o segundo problema com o BNDES. Terceiro problema com o BNDES, muito relevante para o Brasil, nos dias de hoje, é a taxa de juros. Então o que acontece? A gente tem dois órgãos, dois bancos aqui importantes. O Banco Central, desse lado, e o BNDES desse lado. E os caras estão brigando, na verdade. Eles estão no mesmo governo, mas um faz uma força para cá. O BNDES empurra crédito na economia para tentar aquecer a economia. Aí a inflação sobe, né, porque esse crédito está sendo bombado de uma maneira meio que artificial e exagerada. Aí o que o Banco Central tem que fazer? Porque ele não pode deixar a inflação subir, né, prejudica a sociedade. Aí ele sobe os juros do Banco Central. Só que esse juro sobe, ele não afeta o empréstimo do BNDES, porque o BNDES fixa lá uma taxa e pronto. Agora, os juros que o Banco Central eleva, obviamente, afeta os juros de empréstimo do setor privado. Então, você ainda aumenta mais ainda essa diferença entre os juros de empréstimo do setor privado e os juros do BNDES. Fica enorme a diferença desses juros. E mais, como parte, infelizmente, a ideia de subir a taxa de juros é dar uma desaquecida na economia. Se a inflação está alta, você precisa fazer isso. Só que como o crédito do BNDES não é influenciado, você tem que influenciar muito o crédito do setor privado. Certo? Mas para influenciar muito o crédito do setor privado, você precisa subir muito os juros. Então você termina no equilíbrio em que os juros é muito alto, porque ele não afeta essa parte daqui. Aí os juros precisam ficar altíssimo. Ele só afeta uma parte, né, do setor, do mercado financeiro, que é o setor privado. Então ele precisa subir muito para fazer o ajuste de inflação. Então a gente vê no Brasil, em parte, a taxa de juros é muito alta, e todo mundo gosta de reclamar da taxa de juros, e reclama com razão, que ela é realmente muito alta. Mas as poucas pessoas se dão conta que, em parte, a explicação para isso é que tem um BNDES dando crédito subsidiado para empresas, né, em geral empresas grandes, e esse crédito não é influenciado pela taxa de juros do Banco Central. Então a gente termina com mais desigualdade de renda, juros mais altos e mais ineficiência alocativa. Eu acho que não dá para ficar feliz com essa situação, né? Então, vejam aí como o BNDES, esses empréstimos, acabam atingindo a população negativamente. Né? Juros para a população se tornam mais caros e
para as empresas é mais barato. Então, quando se fala naquela questão que os bancos estão cobrando juros altos e tal, tem toda essa sistemática que o governo contribui para isso. Custo Brasil? Custo Brasil, né? Mas é importante que as pessoas saibam a diferença entre empresa e empresa privada. Porque no Brasil se tem um conceito errado do que é empresa privada, né? Porque no Brasil nós temos aí exemplos de escândalos envolvendo empresas com governos, e eles falam assim, a culpa aí da empresa privada. Tal. Esse empresariado. Por exemplo... Coitados dos empresários honestos, né? Exato. Teve gente que teve a audácia de dizer que a Vale, responsável pelo maior acidente ambiental... Acidente o caramba, né? Acidente não. Aquele desastre ambiental do Brasil até hoje era privada. Com o Estado brasileiro sendo dono de 85% das ações da empresa. Então eu não estou vendo privado. Né? O BNDES, por exemplo... Mais uma vez, palavra... mudando, né? A linguagem deturbada, né? Deturpada. 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 Eles falam, né? Teve inclusive um apresentador chamado Gregory, que era de um programa no YouTube chamado... que fazia uma alusão a uma porta, né, de fundos, assim. Eu não posso falar esses nomes porque eu não quero ser processado, né? E ele falava isso, né? Esses empresários aí do Brasil, tal, essas empresas privadas. Aí, poxa, cara, como é que um cara não pesquisa, sabe? Não vê que, por exemplo, essas empresas só conseguiram roubar porque o Estado estava ali. É um corporativismo. Exato, isso não é capitalismo de livre Permitiu mercado. que isso acontecesse. Exato. Permitiu que isso acontecesse. A empresa não tem como ir lá e pegar o dinheiro. Exato, houve uma brecha ela vai ali. pegar, porque permitem que isso aconteça. Exato. Né? O esquema é permitido pelo governo, não é que a empresa obrigue. Não, claro. Né? Às vezes sim, né? Comprando políticos, né? Assim. Tá, mas ele se permitiu a isso. Exatamente. Ele claro, se permitiu. Né? Então, quando falam, porque o capitalismo... Não, o problema o sistema capitalista, por isso que quem é liberal defende um Estado menor, né? Que tenha menos intervenção na economia, que tem menos dinheiro, conexão com as empresas, para não se contar. Porque quanto menos incentivo o empresário tem para se corromper, melhor para a nação. Mais liberdade. Para empreender, realmente. Exatamente. Se todo mundo tem condições de bater de frente com uma JBS, se nós três aqui montamos uma empresa de carnes e temos condições de entrar no mercado e bater de frente contra a JBS, contra uma empresa, um conglomerado, né, que ela não é nem uma empresa, ela é uma corporação mesmo, ela tem várias outras empresas pequenas. Né? Quando há essa possibilidade, o incentivo para se corromper é muito menor. E quando o incentivo para se corromper é muito menor, a corrupção é menor. Porque corrupção não se acaba. Isso é mito. Não, isso aí é... Tu combate. Tem só como reduzir. Tu reduz assim, tal. Porque Porque bandido existe em tudo que é lugar. Sim. Assim, a facilidade com que isso acontece... Tá demais. É o que dá chance para os sacanas agirem. E eles generalizam, colocam empresários, batalhadores, trabalhadores, empreendedores que movimentam a economia do Brasil. Eles botam até o tiozinho do cachorro-quente como maligno, entendeu? Assim, porque o empresário no Brasil ele virou uma coisa vilão, né? O empresário no Brasil é vilão. E eles usam como exemplo esses aí. E esses aí só tiveram essas oportunidades por causa do Estado. Isso se chama capitalismo de Estado. Não é o capitalismo de livre mercado, é diferente, né? O Fabrício Muniz diz, em matéria de capitalismo, o Brasil é uma piada. Sem graça a piada, né? Bem sem graça. Bem Abraço, sem graça. Fabrício. A Maria do Carmo Goulart disse que o BNDES presta um desserviço para a nação brasileira. Quando isso vai acabar? Na verdade, ela só transmitiu a mensagem do Vince, Moacir Vince, que faz parte do Observatório Social aqui de Imbituba. Orlando Pacheco Júnior, assistindo o programa. Obrigado. Fernando Francelino, boa noite. Caiu aqui a minha conexão. Conexão liberal? Conexão liberal. Sabe que o nosso programa, se ele fosse transmitido nos Estados Unidos, né, ele não se chamaria Liberal Connection, né, porque liberal,
nos Estados Unidos é um cara de esquerda. Ai, ai, ai. É. O liberal brasileiro, né? Lá é o libertarian. É libertário. Então nós seríamos Libertarian Connection. Olha que... Mas deixa isso pra lá. Não mistura, vamos não mistura as começar coisas. a transmitir. Vamos falar da direta já? Tchau. Golpe, importante que todos saibam disso. Nas mãos de quem, né? Olha só, eu acho que as pessoas, tanto de um lado quanto de outra, essa é a minha opinião. Não adianta querer achar que fazendo diretas ou indiretas, né, ou direta e indireta, porque vai ser uma eleição presidencial, que o resultado vai mudar alguma coisa no país de um dia para o outro. Então, solução mágica. Pensa que... O que foi isso? Acabou os corruptos? Que muda de uma hora para outra, né? Mágico. Eu postei essa semana no meu Facebook, acho que foi ontem, que a maioria dos países ricos são parlamentaristas. O primeiro-ministro, né, os primeiros ministros desses países, eles são eleitos indiretamente. Não tem legitimidade, portanto, se eles são eleitos dessa forma, eles não têm legitimidade, por que no Brasil eleger um presidente de forma indireta não tem legitimidade? Os deputados que estão lá não foram eleitos pelo voto popular, eles não representam a população, por que eles não têm legitimidade? Porque estão todos envolvidos na Lava Jato. Meu amigo, os próximos, eles estavam cometendo crimes com a Operação Lava Jato andando. Acha que ao próximo, os deputados que entrarem lá não vão tentar fazer alguma coisa nesse sentido? Só quem acredita em Papai Noel que acha que vai brigar, vai pra rua pedindo direta já, porque aí que vai mudar. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Eu gosto de ver esse otimismo do Sérgio. Não, mas é verdade, é verdade. Não tem... Eles acreditam em solução mágica. E não existe solução mágica. Enquanto nós tivermos esse Estado enorme como a gente tem, com uma intervenção econômica, mas as coisas se debatendo como se fosse um problema nacional de machismo e feminismo e não sei o quê. Quando o país parar para ver que o problema dele não é este, aí quem sabe a gente começa, que o nosso problema é econômico, que o nosso problema é um Estado enorme, aí talvez as pessoas comecem a enxergar as coisas e o país começa a melhorar. Eu vi uma página feminista dizendo, né, que hoje o povo se preocupa muito com a economia e tal. Poxa! Porque a gente tá bem pra caramba, né? A gente tá muito bem, né? Assim, aí o cara respondeu, né? Poxa, mas é curioso que é uma página feminista criticando quem se preocupa com a economia, né? Que foi justamente a economia que deu liberdade para as mulheres. O cara mostrando exatamente. Os homossexuais, por exemplo, só têm liberdade por causa da economia. O desenvolvimento no capitalismo, de preferência. No capitalismo. Não, só existe desenvolvimento no capitalismo no capitalismo. Não existe outra forma. Sim. Então eu não entendo o pessoal que é de esquerda, e repito, nem todos de esquerda são ditadores, né? Tem pessoas que acham que são de esquerda e na verdade são de direita. O cara defende, por exemplo, a liberdade por exemplo, dos homossexuais, e é justamente no socialismo que eles mais sofreram. Se tu for lá em países socialistas, eles são mortos por serem homossexuais. As mulheres não têm sua independência respeitada, né, sua integridade física respeitada. No capitalismo elas têm. Então é curioso ver uma pessoa que defende liberdades criticando o sistema que mais trouxe liberdade. Eu não entendo como é que homossexuais defendem a esquerda se nos países que são socialistas, homossexuais não têm voz. Não tem voz, às vezes são jogados de prédio, às vezes são fuzilados, não entendo só por coisas, serem homossexuais, né? É difícil aceitar, né? O Fernando Francelino dizendo que com certeza a eleição direta ou indireta não vai mudar em nada, o panorama político e econômico não vai mudar em nada, o panorama político e econômico, assim como o impeachment já ocorrido, também não mudou. É que a coisa... Não mudou mesmo. E não conseguiu mudar. É que
O sistema nosso, Francelino, é isso que eu estou dizendo. A gente começou aqui no programa, talvez não esteja assistindo desde o início. Nosso programa, o nosso país, aliás, nosso programa, nosso país, ele vem com uma série de ocorrências graves, de golpes e golpes e golpes, e só muda as personagens disso e continua a mesma coisa, porque o nosso modelo de Estado continua sendo sempre o mesmo, não muda. Né? Seja no regime militar, seja um regime que se quer dizer democrático, o sistema de governo é o mesmo, é estatização, é maior intervenção do Estado, e é isso que precisa mudar. O problema não é quem está sentado no trono. O problema é que existe um trono. Ou melhor ainda, o problema não é quem está no sistema, o problema é o sistema. Então, tu vê, por exemplo, pessoas dizendo, como o Sérgio falou aqui, né, que o indireto não é legítimo, né? Bom, tá bom, aí tu vai na Inglaterra, tu vai na Alemanha, tu vai nos Estados Unidos. Na Suíça, na Suíça, onde não tem é municipal, muito não, local, não né? tem realmente um presidente, né? É fachada. É um presidente assim para servir de relações exteriores, né? Mas a autoridade mesmo na Suíça é local. É o teu prefeito, é o teu vereador, é local, né? Tem gente na Suíça que não sequer sabe o nome do presidente, pra tu ter uma ideia, né? Então aí tu vai nesses países, né, países extremamente mal desenvolvidos, países pobres, países que, né? Não. Ele está sendo irônico. Por favor, gente. Por favor, ele está ironizando. São países bem desenvolvidos e que são legítimos. O único período que nós tivemos uma manutenção de mais tempo sem golpes foi no Império. Que era monarquia. Foi no Império. Se pegar todas as outras, e vem governo militar, e vem governo civil, e vem governo militar, e é sempre menos tempo do que aquela época do Império. Né? Porque era um sistema diferente. Era um império mais parlamentarista. Na época do Império, nós tínhamos, eu acho que a quarta moeda mais forte do mundo. Nós tínhamos uma força diplomática que batia de frente com o maior império do mundo na época, a Inglaterra. Nós expulsamos a marinha inglesa da costa brasileira. Que droga, cara. Não, mas tem países que foram colonizados pela Inglaterra e estão pior que o Brasil. Né? A culpa de nós estarmos aqui hoje foi da Inglaterra, que não conseguiu vencer a guerra. Não conseguiu vencer a guerra. Eu acho que até se o Paraguai tivesse vencido a guerra, a gente estaria um pouquinho melhor. Mas tu vê, na época do Império parlamentarista, uma monarquia parlamentarista, porque tem muita gente hoje que acha que monarquia é ditadura, né? Monarquia parlamentarista. Porque nós temos, como é que eles falam? Que nós vamos sustentar uma família. Nós estamos sustentando quantas hoje? Quantas nós sustentamos hoje? Se vocês têm esse pensamento, mas isso eu acho que é até um pensamento válido, né? Se tem eu não aguento mais sustentar tanta exatamente. gente. Eu não tenho filho, não tenho nada, eu sustento muita gente. Se vocês têm essa dúvida, né? Mas nós vamos ter que sustentar uma família. Gente, vão no Google e digitem lá o quanto a família real inglesa gasta e o quanto ela gera de lucro. Só pelo Palácio de Buckingham. O lucro que é gerado nas visitas, só no turismo, hein, porque eles não produzem nada, só no turismo, paga toda a despesa da família real. Eles não produzem, né? Mas também não tiram do povo. Não tiram. E outra, para pensar o seguinte, tem lá os políticos da Inglaterra, tal, né, os congressistas, os parlamentares, né, eles geram recurso. Né, a família real paga tudo, vê o quanto que os parlamentares brasileiros gastam, e aí como tu faz o comparativo, né, nós vivemos numa república, eles vivem numa monarquia. A família real de lá sobra dinheiro porque eles geram lucro. A nossa aqui, a gente sustenta essa máquina inteira. E não sobra. E ainda aumenta o imposto. Inventam coisa para arrecadar mais. Então, até a monarquia inglesa, que é uma monarquia muito antiga, né? Sofreu poucas mudanças ao longo da sua história, ela não gera prejuízo
para a população e nem para a nação. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a família real ainda tem algumas propriedades. Mas eu não quero... pelo menos eu, né? Não quero que as pessoas achem que eu estou defendendo aqui o Império. Eu estou apenas fazendo uma correlação. O que eu defendo curioso, realmente, né? o que eu defendo, nós defendemos aqui, é um Estado menor. Na verdade, eu não defendo Estado nenhum, né? Nossa, que anarquista. Eu não defendo Estado, não defendo governo nenhum. Não é defender o governo, não é defender o governo. É defender um modelo de Estado que se tem. Eu defendo que O nós... que se tem, não, o que se quer. Que a população tenha uma autonomia e mais liberdade. Sim. E que o governo fique nas nossas mãos. E não o povo na mão do governo. Sim, eu defendo o Estado, eu gosto muito do Estado. Inclusive, eu queria tê-lo na palma da minha mão. Quem disse isso? Pois é, eu quero pegar essa frase há muito tempo, cara. Porque, inclusive, o autor escreveu um livro sobre isso. Eu gosto do Estado. Por que as pessoas dizem que eu não gosto? Claro que eu gosto. Só que eu queria ter ele perto de mim, tipo, na minha mão. Eu queria pegar o Estado, né? Se o Estado menor, o Estado que eu queria viver, se ele só for possível com a monarquia, né, aí eu vou ter que defender a monarquia, né? Mas o sistema que vai te proporcionar esse tipo de porque historicamente, o nível de liberdades individuais na monarquia para hoje é uma diferença absurda. E econômica também. A monarquia tinha liberdade econômica. Falam que a monarquia tinha escravos, vão estudar história, porque foi a monarquia que acabou com os escravos, inclusive, né? Demorou, mas acabou. Mas isso aconteceu por causa do desenvolvimento econômico. Exatamente. O desenvolvimento econômico, quando surgiu a era do capitalismo, né? É tão importante que até a libertação dos escravos foi propiciada com o desenvolvimento econômico. Então até o capitalismo ajudou na libertação. Sim. E claro que assim, primeiro, tinha um partido liberal na época. Né? Que não era um partido liberal, não defendia... É porque liberal na época significava outra coisa. Não né? defendia o que se defende hoje. Não é o conceito de liberal também estava meio diferente, mas enfim. Mas era melhor do que o que nós temos hoje. Muito melhor, né, cara? Não o que se defende, mas melhor que os partidos que se tem hoje. Se eu tivesse naquela época, eu seria membro do Partido Liberal, mas enfim. Um dos grandes nomes, eu só queria deixar isso aqui, né, para as pessoas depois procurarem. Um dos grandes ícones do libertarianismo no Brasil é daquela época, Nabuco, Joaquim Nabuco. Um grande pensador, um cara que as pessoas deveriam estudar mais. E naquela época ele já falava sobre tudo que a gente está falando hoje. Né? Claro que, dadas as devidas proporções, né? Ele não sabia que ia virar esse caos. Sazona. Mas... Esse Leviatã. Hobbes, né? Hobbes. E ele falava sobre tudo isso, né? Então, assim, eu recomendo que as pessoas procurem mais os autores daquela época, né? Os escritos, os artigos daquela época, que é muito legal. Tu vê que os caras fizeram uma previsão, né? Falaram, vai dar problema. Não vai. E aí tem hoje, né? O Brasil. Quero dar uma boa noite aqui para o Márcio Lima, gerente da empresa Santo Anjo, o Antônio Flores, meu colega. O Fernando Francelino diz o seguinte: quando tiver que amarrar caneta com cabo de aço nos autoatendimentos e lotéticas, nada mudará. Eu estava falando hoje com um colega meu, por acaso, né, nos encontramos no café da manhã, e eu estava falando, ele comentou isso, ele falou isso. Não nessas palavras, mas em outros termos. Eu disse o seguinte para ele: eu acho que quando se começa a dizer isso, e se passa a ter isso como parâmetros, né? Não como parâmetro, como verdade, só mudará quando as pessoas pararem de fazer isso, e passarem a comparar que isso de furtar uma caneta é a mesma coisa que arrombar a Petrobras, que arrombar a BNDES, que arrombar o país, aí, meu amigo, aí realmente a coisa é para não mudar mesmo. Porque uma coisa... Agora que eu entendi o que ele quis dizer.
Que a caneta na lotérica é... Sim, é furtada, né? Se não amarrar. Né? Então, é muito diferente essa situação, pelo menos para mim. Querer comparar que o cara que fura uma fila... corrupto. Não é certo. Não é certo, eu também detesto quando fura uma fila. Mas eu reclamo ali na hora. Não, pois é, mas querer dizer... Eu chuto. Não, assim, ó, quando eu estava na faculdade, o professor me falou isso. Assim, enquanto a população fura fila, enquanto não devolveu o troco, eu peguei e falei, professor, mas olha a proporção. A proporção desse indivíduo que cometeu essa situação, que para mim realmente é errada, atingiu a quem? Ela mesmo e aquela pessoa do caixa. Sim. Mas um político, ele atinge quantos? Uma população inteira. Uhum. Uma nação faz. Eu, por exemplo, Não, mas só para concluir meu pensamento, é que a partir do momento que nós tivermos isso como verdade, quem concorda com isso não pode aceitar que as pessoas também votem nesses deputados. Porque elas são corruptas. Elas são ilegítimas para votar. Ilegítimas. Entendeu? Elas são ilegítimas para votar. E logo elas não podem reclamar. Nenhuma, então, pode reclamar do governo. Deixa do jeito que está, porque todo mundo é corrupto. É isso que querem passar informação, gente. Isso é desonestidade intelectual. Eu, por exemplo, eu acho que concordo aqui com o Sérgio e com a Gislaine, claro. Mas quanto à solução, né, eu acho que, por exemplo, é muito mais fácil combater uma pessoa idiota que fura fila, né, que é uma pessoa idiota, né, do que um político, né, por exemplo, que rouba milhões. É muito mais fácil, por exemplo, tu combater o cara que é desonesto do troco, né, ali do troco. É muito mais fácil, eu acho que é uma política local, porque isso também é política, né? É uma política mais local. Eu, por exemplo, até curioso, né? Um pouco estranho, eu perdi uma amizade na época do colégio porque eu não deixei a pessoa entrar furar fila, né? Eu falei, sai, cara, sai, tipo, teu lugar não é aqui, esse aqui é o meu lugar, tal. Não, mas tu é meu amigo. Meu querido, isso não quer dizer nada, né? Tu vê, né? Eu perdi uma amizade por ser honesto, por ser uma pessoa moral, por agir com ética, né? Estranho. Mas é aquela coisa, eu acho que tudo isso é errado. Roubar milhões e furar fila é errado. A caneta da lotérica também é errada, né? Mas eu acho que é muito mais fácil combater esse tipo de coisas, né? É muito mais fácil coibir ou punir alguém que não declara uma consulta médica, ou melhor, que não declara, o que sonega, né, que inventa uma consulta médica para abater no imposto de renda, é muito mais fácil punir essa pessoa do que encaminhar $600 mil para a Suíça. Exatamente. Como fez o ministro da Fazenda. Exatamente. Não. Manteiga? O manteiga. O margarina, né? Margarina. Não, como é que se diz? Não promove. É margarina, tá? E daí é para baixo. Agora, querer dizer, né? Querer colocar na mesma balança, cara, né? As proporções, que são erradas igual, né? Mas é aquela coisa. Eu acho que o número fácil combater. A quantidade de gente atingida na situação é que diferencia uma da outra. E o dano, né? O dano causado. O cálculo do dano é muito diferente. E é justamente como o Sérgio falou, assim, nós não somos dignos de estar reclamando dos ladrões que estão nos governando. Então, aqui, vamos voltar para casa e vamos dormir e vamos deixar eles roubando, porque nós não somos dignos. É impossível que alguém não cometa alguma infração com tanta lei que tem no Brasil. É impossível.
Entendeu? Ou comete por desconhecer a legislação, porque só uma máquina, um computador para conhecer todas as legislações brasileiras. Eu acho que o robô iria falhar. Mesmo assim, acho que ia falhar. Eu acho que iria torrar. Ou comete por necessidade, cara, é impossível. Então, querer jogar tudo no mesmo. É aquela coisa, ô Sérgio, eu tive um professor de direito o curso de direito ainda, né? Eu tive um professor de direito que dizia que ele entrou na sala dizendo: ninguém aqui é inocente, todo mundo aqui é bandido. Aí todo mundo, mas que isso, professor? Que isso, cara? Logo eu, tal, não sei o quê. E essa música baixada aí na internet? E essa cópia tirada aí sem autoria? E esse livro aí que tu pegou lá no Xerox? Artigo 184 do Código Penal, direitos autorais, cadê? Então, assim, agora, claro, né? Querer comparar uma musiquinha que tu baixa na internet com um escândalo, né? Com, por exemplo, tu comprar uma gravadora, como aconteceu no Brasil, eu vi esses dias, eu achei fantástico. O cara comprou uma gravadora, ela não gravava nada, mas era só pra lavar dinheiro, né? Assim, então, até deram o nome, né? Sonega Records, o nome da gravadora, pra botar. A Maria do Carmo Goulart está dizendo que em Bruxelas, perguntei para a minha irmã se não existe furto nos supermercados sem caixa humano, né? Não fica uma pessoa ali cuidando do caixa do mercado. Né? Ela disse que existe, só os marroquinos e os brasileiros que furtam. Brasileiros com a camisa da Argentina, né? Só pode. A Márcia Ruth Cabral, ela disse que esse programa é excelente. Esse é o nosso penúltimo programa aqui na TV, tá? Chegou tarde, infelizmente. Não, mas tem outros aí que tu pode assistir. Basta, acho que tá até mais fácil, né? Procurar. E a gente pretende suspender o programa por algum tempo, né? Eu, Alexandre, nós temos alguns problemas pessoais que precisamos resolver e também dá um tempo para a cabeça, né? Dá um tempo... Não entre a gente, que fique claro. Não entre a gente. Não tem nada. Tem nada estranha essa frase. Eles não querem falar, mas o problema é com eles mesmos. Ficou estranha essa frase aí do Sérgio, mas nós vamos suspender o programa por algum tempo, no rádio também. Esperamos que a gente retorne futuramente. Que haja espaço, né, aqui na TV para que a gente possa voltar a fazer nossos programas, que é independente, mas é bom lembrar isso, que o nosso programa é independente, a opinião nossa não é a opinião da TV Nosso Povo, né, é a opinião nossa, eles têm opinião quanto que a gente fala aqui. É porque nós somos metidos mesmo, nós somos metidos. Agradecer ao Márcio Jorge pela caneca, né, que ele presenteou a gente. Infelizmente a gente está suspendendo o programa, mas espero que a gente possa utilizá-la novamente, né, mais à frente. Mas, continuando, a gente tinha começado a falar direto já. A gente mudou para outra coisa. A gente tem esse problema, né? A gente tem esse problema, sempre tivemos esse problema. Não, mas é legal que a gente acaba discorrendo de um monte de coisa que às vezes nem tá na pauta e tal. Né? Falando nesse negócio de caixa, caixa sem uma pessoa lá cuidando, né? Isso tem outros países, né, que fazem isso. Isso é uma questão também de educação e ensino, né? Ensino, que faz parte lá da escola, e de educação. Então, eu acho assim, essa parte da educação, do ensino, mas assim, eu acho que uma economia próspera, né, onde as pessoas possam ter as suas necessidades atendidas, né? Sim, tem muito disso, né? Não tem incentivo para ser ladrão. Né? Bem que lá no poder, nos superiores, eles têm muito dinheiro e eles são ladrão. Não sei qual é a situação. Né? Provável que sim. Mas assim, a questão, eu não sei se... eu acho que eu estou entendendo o que eles falaram. Né? Não tem a necessidade. Sim. Mas se disser o seguinte, que o cara furta por necessidade... É uma ofensa a quem é pobre e honesto. Verdade. É uma ofensa, também. Concordo. Uhum. Entendeu? Ninguém sai por aí furtando porque ele não consegue comprar o carro. Não é todo mundo que sai por aí furtando porque quer comprar o tênis que não tem e não tem condições de comprar, o celular. Né? Não é assim.
Eu acho que é uma questão de índole de cada um, questão de caráter de cada um, questão de como ele foi educado pelos pais, mas ele teve tempo para mudar de ideia, né? Embora em alguns casos realmente ocorra um furto ou... furto, a roubo eu acho muito difícil de acontecer, mas um furto... Furto famélico? Nossa... Código Penal de 1800 e alguma coisa. 1940 ainda. Não tem isso, mas a jurisprudência acaba jogando para isso. Eu acho que o problema, Sérgio, como tu e a Gislaine apontaram muito bem, é o fato de existir muita lei, né? Por exemplo, tu vai em sistemas... O nosso sistema jurídico ele é baseado em lei, né? Tem que ter lei para tudo. Tem que ter lei criminalizando tudo. E sistemas diferentes como... E brechas, né? Brechas que... Não, é incrível, né? Tu contrata um advogado, ele vai te dar 500 brechas, assim. Coitado do infeliz que roubou uma galinha, fica morto, Exato. Morre na cadeia. Esse é o problema, porque no Brasil a justiça ela é baseada na lei. Em outros lugares ela é baseada no caso. Cada caso é um caso. E aí é claro que, por exemplo, o cara que roubou 1 litro de leite porque o filho estava morrendo de fome e ele precisava, ele não vai ser julgado com a mesma força de lei de um cara que roubou milhões. Entendeu? Às vezes ele pode ser até absolvido. Entendeu? Porque, claro que a justiça entende que roubo é roubo, mas alguns são bem diferentes, né? Então, quando tu tem um sistema jurídico que interpreta os casos, que não tem uma lei comandando tudo, o juiz pode chegar e falar, pô, o cara roubou, tudo bem, ele roubou, né? Tá errado. Só que... Não vira costume. Não incentivo. É punido. Tem punição. Não vai ser colocado lá na cadeia junto com a marginalidade. Exatamente. Misturado lá, que quando sai doutorado em sacanagem. A punição, eu vi um caso desse, eu achei fantástico. Aconteceu, claro, nos Estados Unidos, que é um sistema que interpreta a lei, que o cara roubou realmente leite para alimentar o filho. A punição dele foi um trabalho. Sim. Ele foi punido com trabalho comunitário. Ele não foi preso, né? Então, assim, os caras interpretaram, pô, tá, ele roubou, mas olha a situação do cara, a gente vai botar ele na cadeia por isso? Não, vamos punir, não vamos incentivar, porque é roubo do mesmo jeito, mas vamos ver essa pena aí, né? Não vamos botar o cara na cadeia. E no Brasil, nós temos uma lei que comanda tudo. Quando tem uma lei que generaliza tudo, e tem lei para tudo no Brasil, né? Não tem como dar certo. Não tem como ser uma pena justa, porque a pena tem que ser justa, né? Não vai também botar um cara que roubou uma galinha... Começa a falar em negócio de justiça, porque eu vou entrar... Falou em justiça, o Sérgio entra no... Que a minha opinião é a seguinte, não existe parâmetro para a justiça. Eu até parei de escrever... Justiça. Exatamente. A justiça brasileira, que é a justiça contém no fulano. Eu passei a usar a palavra judiciário. Judiciário. Não se faz justiça com nada. Com nada. A justiça é muito relativa. Ah, não, isso é claro. Não, porque o cara furtou, corta a mão. Como assim? Entendeu? Não, mas tem gente que aceita isso. Sim. Porque é justo que ele vai parar de... Não, que aí não seria mais justiça, seria uma pena realmente, né? Uma pena Porque e isso são coisas que... O próprio conceito da palavra justiça tem opiniões diferentes, exatamente. né? Se eu vou te xingar, qual seria a justiça para esse crime? Eu te mandar para aquele lugar. Né? Responder na mesma... Respondendo mesmo. Né? Então, filho da fulana, tu também é. Isso seria a justiça. Né? Mas quando passa a ser uma pena, ou passa a ser valores, o que é justo? Justiça não faz justiça. Cara, isso dá um programa de umas 3 horas, eu acho. Que é um assunto muito delicado, ao mesmo tempo divide opiniões, né? Uns falam que bandido bom é bandido morto, outros falam que não, outros falam que tem que... não concordam com bandido bom e bandido morto, mas acham que tem que aumentar as penas, que eu também acho, para alguns crimes tem que ser pior, né? Outros acham que algumas condutas, alguns atos sequer deveriam ser crimes, eu também acho que algumas coisas não deveriam ser consideradas crimes. Outros acreditam que tem que mudar o sistema para common law, né? Que esse cada caso é um caso. Outros acham que tem que continuar do mesmo jeito. É uma coisa bem delicada isso aí. Mas tu vê nossa situação. Exatamente. A gente ainda está ali num entrave de um governo corrupto que estão lá para se proteger.
E o restante de tudo que a gente precisa para que tenha uma... As nossas demandas, né? De justiça, do povo, a gente não consegue. Né? As reformas de leis, reformas de fiscais, reformas trabalhistas, tudo parado. Tudo parado. Porque atualmente o Sérgio pode falar muito melhor que o Sérgio aqui é o consultor. Não, é porque tá tudo parado também pelo momento, né, cara? A gente tá num momento... Não, o Temer ele tem que largar a cadeira. Sim, ele não pode deixar o país sangrando. A economia daqui a pouco vai... Quando começou a melhorar um pouquinho... vai afundar de vez aí, a gente não sabe o que vai acontecer. O dólar tinha baixado, o investimento estava voltando para o Brasil, aí dá um escândalo desse. Ele não pode achar que ele é a solução do Brasil. Ele não é a solução do Brasil, porque o meu governo estava melhorando a economia. Outros fatores, em razão da instabilidade que havia no governo Dilma, que o país estava afundando realmente, precisava tirá-lo de lá, e agora precisa tirar ele de lá. Essa é a verdade. Exatamente. Agora, se achar que ele é o rei da cocada preta, só porque casou com a Marcela Temer? As analogias do Sérgio. Não, mas é verdade, tem que... O Temer não tem condições de... Perdeu toda a governabilidade, né? Inclusive, impeachment? Direta já? Vocês estão apoiando? Não, direta já, imagina. O que vocês querem? O Caiado. Eu quero o fim da não, República. Troca, vai ter que trocar, mas não pode ficar mais um processo de diretas que vai ser mais uma perda para o país. Tem que trocar. Tu é candidato? Hã? Indireta? Não sou candidato. Ainda? Não sou candidato. Eu acho que tem que ter um impeachment por ano até esgotar tudo, até acabar a linha sucessória. Eu acho que tem que ter todos, porque... É claro que assim, né? Eu não gosto... Em 6 e 6 meses... Tem que ter um. Assim, ó... Troca a fralda. Isso! Troca a fralda. E assim, ó, quando a gente acho que tem que por ser exemplo, de 3 em 3 meses. Numa empresa privada, né? A gente contrata o funcionário, né? E tem aquele contrato de 3 meses e prorroga para 6 meses. Se ele atender às necessidades e valer a pena continuar, ele é efetivado. E onde é que funciona isso? Parlamentarismo. Se o cara não estiver dando conta do recado, vai cair. Exato. Mas cismo nesse negócio de presidencialismo no Brasil. Mas para fazer o parlamentarismo, o que vai ter que ser feito de novo? Uma nova constituinte. Sim. Que é o que eu quero. E quem é que vai fazer essa nova constituinte? Tanto esses que estão agora quanto os outros, é a mesma coisa. Não, é por isso que eu digo, tem que... é claro que eu queria que a economia melhorasse, eu queria que o Brasil voltasse a ser o que era antes, bem antes, lá um século atrás, né? Mas eu acho que doa quem doer, tem que limpar, tem que fazer a limpa. Na verdade, assim, ó, tudo que está acontecendo são ajustes, né? A Dilma saiu, mas não foi um ajuste por completo, então ele está continuando o ajuste ainda. Né? Então, realmente, eu penso que tem que realmente cair, tudo que tiver que cair aí, desmoronar Brasília, pelo menos os 3 poderes, né? Não precisa ser a cidade, né? A nossa espectadora de Brasília aí vai ficar... Não é Brasília, são os 3 poderes, eles têm que realmente vir abaixo. Faz um cerco bem grande, blindado, joga uma bomba lá no Senado, no Congresso, aí tira os funcionários. Daqui a pouco a Polícia Federal batendo na casa. Não, eu sou extremamente pacífico. Então assim, eu estava brincando, obviamente. Então, quer dizer, realmente o que tem que acontecer é o que a gente está vendo. Isso, mas só que assim, ó, eles estão tão um ao outro se protegendo tanto que eu não consigo ver uma luz. Eu não me assusto com isso. Eu não me assusto. Mas só fico indignado. Mas aí como é que a gente vai mudar isso? Como? Como que isso vai ser mudado? Olha só. Aí tu não és a favor da intervenção. Intervenção militar? Não, tu não és a favor. Não. Agora tu és. Não. Por esse não. Não sou a favor. Né? Nem eu.
Mas daí como que vão tirar aquelas raposas de lá? Como? Mas quando tiver intervenção, então tu vais querer que os militares fiquem eternamente. Não, eu não quero nada. Então, mas, tu entende que eu não estou querendo nada. Eu estou querendo... Não, mas então como é que vai tirar de lá? Sim, eu estou querendo ter uma ideia de como que nós vamos mudar esse sistema se todos eles estão lá para se protegerem. Tá, olha só. Hoje, nesse café que eu tomei com meu colega, que eu falei desse problema de jogar todo mundo na vala comum, ele disse o seguinte: eu votei em fulano porque ele tem capacidade, saúde. Tem uma pessoa aqui, a namorada do Alexandre, está aqui assistindo ao vivo. Acabou de espirrar, se não ouviu. Ele disse, não, porque eu votei no fulano, que eu acho que ele é competente, que ele sabe disso, ele sabe daquilo, né? Não vou dizer em quem que ele votou. Na verdade, ele não disse que votou, mas deu para dizer que ele citou o cara, eu vi, não, ele votou no cara, né, para vereador. A questão não é se o cara conhece de lei, conhece de economia, conhece de assistência social, a questão não é essa. A questão é qual é o comprometimento que ele tem com o que vai fazer. O que é que ele defende? Essa questão. Não, eu defendo um Estado menor. E vai ser cobrado por isso. E vai ser cobrado com isso. Então, a questão de mudar é essa. Quando as pessoas passarem a eleger pessoas que têm esse comprometimento, que defendem essa bandeira de diminuir o tamanho do Estado, aí nós vamos começar a melhorar. Agora, não adianta tirar esses deputados hoje de lá, dizer, a próxima eleição, esses que não estão lá, se não forem eles, vai ser o filho, o primo, o tio. E as pessoas vão continuar votando neles. Mesmo que eles estejam presos, as pessoas vão continuar a votar nos parentes deles. É só tu ver que o Collor foi eleito de novo, né, depois do impeachment. É só tu ver que o Sarney, o Renan, cara, o Renan tá lá até hoje, né? O Renan não é nem mais velha raposa, ele é um velho lobo, né? Porque tanto que ele tá lá parasitando a máquina e... Não, ele é o dono da colmeia. Ele é o dono, né? Não colmeia nada, comédia de abelha. Comédia da matilha, ele é dono da matilha. Ele é o chefe da matilha. Ele é o Dom Renan, né? É o cara que manda na coisa toda. Acabou. Acabou o quê? Programa? Não? Opa! 12, 20, 26. Tem 4 minutos, então vamos fazer um pronunciamento do... Pronunciamento da nação. Não, eu acho que a solução, né? Essa coisa que vocês estavam falando aí, comentando, eu acho que ela é um pouco mais complexa do que simplesmente voto. Eu tenho isso pra mim. Uma opinião que eu tenho vendo que, estudando um pouco de direito comparado, né, que na faculdade a gente faz muito isso, né, de comparar outros países e analisando um pouco a história, né, desses países, até aqui do lado, né, da América do Sul, eu consigo perceber que a solução não é só pelo voto. Eu acho que a solução ela é um misto de cobrança e um ato e a desobediência. Não, calma, eu vou explicar. Por exemplo... Não está incentivando a... Imagina! Não, é porque, por exemplo... Até porque a gente ia sair armado com foice, né? Porque não, ninguém tem arma. Foi sequência socialista. Foice, eu pego uma enxada, mas foice não. Foice é coisa socialista. Facão. Não, foice nem martelo. Nem foice nem martelo. Embora martelo seja útil pra caramba, né? Mas, enfim... eu acho que quando eu falo desobediência, é simplesmente, vamos supor, o candidato A, ele tem um programa partidário, ele se compromete a seguir aquilo lá, né? Se ele não seguir, ele, na minha concepção, a gente deveria parar de levá-lo a sério e ir pra cima, não ficar mandando e-mail. Claro, também é legal cobrar, né, encher a caixa do cara de e-mail para ele ficar pé da vida, né? Mas sabe, por exemplo, o difícil é que Brasília é longe, né? Mas eu acho que as pessoas deveriam ter mais contato com a política, né? E, por exemplo,
cobrar de uma maneira mais... eu não quero usar a palavra rebelde, porque eu sei que vou ser mal interpretado. Mas eu acho que vocês entenderam, ser mais... enfático, né? Mais presente. Uhum. Né? Não ficar muito só na esperança do voto. Né? Até porque as eleições brasileiras a gente sabe que são seguras, muito seguras, né? Muito sofisticadas, muito Nós avançadas. temos maquininha. Sim. Esses americanos aí que votam em papel são um povo mal desenvolvido. Nós temos maquininha que eles podem levar para onde quiser. Não, isso é mentira. Ir lá fazer a contagem secretamente, sem ninguém olhando, e dizer que aquela urna ali estava com tantos votos. Para fulano de tal. Não sei, não é bem dessa forma, né? Poderia ter alguma... Eles criam uma situação de realmente na hora de transmissão dos dados, né? Sim. Essa porque o problema é que a Justiça Eleitoral no Brasil... Ou a votação ali durante o período, né, de votação. Na real, assim, eu entendo de essa questão de programação, né, de algoritmos, e é basicamente isso, né? A cada tantos votos para a Gislaine, um é computado para o Sérgio. Uhum. A cada voto para o Sérgio... vai 2, né? Uhum. Então, se isso acontecer, seria antes. E sabe o que é pior? A justiça eleitoral no Brasil, em época de eleição, ela vira uma ditadura. Porque ela legisla, né? Ela fiscaliza e executa. Ela faz os 3 poderes, né? Então, ela em tempos de eleição, ela é uma ditadura. Então, se houve um hack, como é que eu posso explicar isso de uma maneira que todos entendam? Se houve uma manipulação, né, na urna, quem vai fiscalizar é o mesmo cara que fez o golpe, e quem vai dar a pena é o mesmo cara que fiscalizou, que é o mesmo cara que... Claro que não é o mesmo cara, mas a mesma instituição, né? E aí voltamos lá para a teoria da conspiração. Exatamente. Lá no início do programa. Né? É porque a gente não tem confiança, não tem confiabilidade. É muito desconfiado, né? Coitada da urna. Tadinha, não tem confiança, gente. Quando teve a eleição presidencial, que teve aquela paralisação, aquela interrupção, nem né? fala. Agora nós vamos esperar acabar a eleição. Lá no Acre, né? Aquilo gerou um problema, né? Porque Fora vai interferir no voto. Faça-me favor. Fora que nós tivemos, por exemplo, em 2005, 2006, uma pesquisa, um referendo, que dizia que, em questão ao desarmamento, né, se deveria continuar o Estatuto do Desarmamento ou não, né? Isso, hein? 2005, 2006. Não, mas ali era sobre a comercialização. Comercialização das armas e de fogo no Brasil. E o resultado, se deveria proibir a comercialização de armas. Sim. E o resultado foi não. Não deveria proibir a comercialização de armas. E o governo ignorou. Então, mesmo que o sistema das urnas seja confiável e tal, o governo pode chegar e falar que não e deu. Ele pode simplesmente ignorar o resultado, como ignorou lá e como ignorou outros ao longo da história, né? Então, é aquela coisa, mesmo que a urna fosse super segura, e não precisa ser um analista de segurança para dizer que não é, tem um problema ainda do governo, né? Nós tivemos um caso aqui, se eu não me engano, foi em Forquilhinhas, que uma urna foram computados, deu um problema, né? Parece que deu um problema na urna e ela foi retirada. Essa urna não vai mais para a votação. Pô, a partir do momento que isso acontece, a urna passa, essa votação... Toda a eleição... Tem que ser tudo feito de novo. Reinicia tudo. O cara ficou brigando lá, que ele disse que era a região dele, que ele ia ganhar a eleição, porque foram poucos votos que elegeram ali, diferença. E acabou perdendo. Sim. Então, a ditadura, né? Ditadura. Se tem, cara... E pronto, acabou-se. Um país sério, se teve um problema, cara, volta tudo, reinicia a eleição. Dá um reset aí que... Agora, 20 e 32, vamos encerrar nosso programa. Nós teremos mais um programa quarta-feira que vem e depois nós vamos suspender nosso programa Conexão Liberal. Entrar em hiato. E vamos esperar como é que... Porque o grupo também está pequeno, né? Éramos mais, foi reduzindo, estamos em 3. Há uma dificuldade, né, de a gente conseguir manter isso, quando um falta...
tem um compromisso no dia sem esperar e se atrasa, se falta o programa. E outras coisas que são coisas pessoais minhas, são coisas do Alexandre em relação a estudos. Né? A Gislaine, eu sei que ela está mais, né, que ia continuar, eu sei disso, né? Mas a nossa intenção é suspender temporariamente e não acabar o programa. Jamais. Né? Eu acho que se não voltarmos mais, eu acho que a nossa contribuição, né, para Imbituba, e o Fabrício Muniz disse que o programa é excelente, com certeza vai fazer muita falta, é lamentável, mas desde já agradeço a oportunidade do aprendizado. Fabrício, a gente, em razão, né, da participação de vocês, é que a gente se motiva a vir para cá e a ler e se inteirar dos fatos. Não chora. Não, realmente eu fico emocionado e acaba o programa, mas claro, vamos lá. Então, até a próxima quarta-feira, quem nos acompanha no rádio, no sábado. Tá? No sábado, a partir das 11 horas. Também vamos parar por lá, faremos mais 2 programas no rádio e suspenderemos também o programa lá. Eu só queria deixar um recado. O pessoal que provavelmente não conhece a gente, não assistiu os outros, tem muito conteúdo legal também nos outros programas, muito conteúdo bom, né? Tem recomendações de livros, né? Que falam muito, né, o que a gente fala aqui no programa. Até filmes a gente recomendou, eu acho. Tem entrevistas boas também. Então, conteúdo tem, né? É bem fácil de achar. Então, se vocês sentirem a nossa falta, basta procurar os outros programas que eu acho que vocês vão gostar. Se vocês gostaram desse, eu acho que vocês vão gostar dos outros, né? Então, eu agradeço a todos que acompanharam. Parece que vai acabar hoje o programa, né? Parece que vai acabar hoje. Não, então vamos deixar pra... Mas eu agradeço hoje a todos que acompanharam. Hoje é só o funeral. Né? Na próxima quarta a gente enterra. Hoje estão velando. Não, mas eu queria agradecer e assim, quando a gente voltar, não é se, eu acho, é quando, né? A gente vai voltar muito melhor, muito mais preparado, né? E agradeço a todos que acompanharam. Até o próximo. Boa noite. Eu desejo a todos uma boa noite e até o próximo programa. Fabiano, obrigado por nos acompanhar até aqui. Obrigado pela nossa plateia ao vivo. E até a próxima quarta-feira.